Olá, tudo bem por aí? Estamos aqui hoje mais uma vez para gravar o terceiro episódio do nosso podcast Ionix Connect. A gente aborda aqui vários assuntos, mas com 3 eixos norteadores principais: pessoas, processos e tecnologia. E hoje eu estou aqui com um convidado super especial, Daniel Ferreira, que é especialista em suprimentos na Rodonaves Transportes. E hoje a gente vai conversar aqui a respeito desses aspectos todos que nós conversamos, o quanto que as pessoas, junto com os processos e a tecnologia embarcada, influencia na gestão. Seja bem-vindo, Daniel. Eu peço para que você se apresente também ao público para que eles possam te conhecer. E na sequência eu já vou aqui trazendo as perguntas que o pessoal costuma fazer. Sou Daniel Ferreira, sou do setor de suprimentos e recebo demandas de projetos estratégicos, né? Esse da automação dos postos foi um bem complexo. Peguei ele do princípio, né, do rascunho do papel até o termo de entrega. O tipo de projeto que a gente costuma dizer assim, que acaba sendo um pouco mais complexo, porque ele envolve, na própria tecnologia, já tem vários aspectos, né? Equipamento, o próprio software, mais os serviços e as pessoas envolvidas. E aí eu já quero aproveitar para te perguntar a respeito diante de todos esses anos que você está lá, né, contribuindo e agregando a empresa, quais são os desafios na área de suprimentos dentro de uma empresa de transporte, por exemplo? Quais são os seus principais desafios e como que você lida com isso no dia a dia? Ter demanda, né, estudar o melhor produto, nem sempre é o melhor preço, tem qualidade, a gente pesa prazo de entrega. Então, nessa questão da automação foi bem estudado. Levantamos as pessoas, estrutura física, estrutura de infra, softwares, devs e usuário final, né? O negócio está acontecendo ali e precisa fazer a escolha do principal fornecedor ou qual tipo de tecnologia vai implementar. E eu brinco, né, que o maior desafio assim, tá, beleza, tá tudo acontecendo e você ao mesmo tempo vai ter que implementar a tecnologia, treinar as pessoas até que daqui a pouco esteja fazendo parte do fluxo, né? E acho que um ponto também que é legal a gente trazer é como que a área de suprimentos, ela conversa com as demais áreas ali de manutenção, a área de operações, enfim, assim, as principais demandas que chegam. E como que vocês lidam com isso? Como é que vocês priorizam, né? Acho que é legal a gente saber sobre isso também. É feito um trabalho em conjunto, em sintonia. Suprimentos, operação, setor de tráfego e manutenção. Toda a informação-chave que destrava toda essa operação é o KM do veículo, onde vai direto com a questão da automação. Nós tínhamos o processo de abastecer somente com cartão, uma operadora de gestão, né, de frotas. Era acumulado abastecimento o dia inteiro com essa informação-chave. O arquivo era disparado automático somente no outro dia, né? A gente teria a importação no nosso ERP e ali destravava toda a parte de preventivas, né, da frota da empresa. Entendi. É como se o KM ele fosse a matéria-prima de tudo que vai acontecer depois, né? Sim, é a peça-chave de tudo. Entendi. Tanto para disparar as preventivas dos veículos, né, para baixa de estoque, para um monte de atividade, né? E quando vocês foram escolher, né, você comentou ali que fez toda a parte de estudo de mercado, estudo das soluções, estudo interno também do que vocês precisavam para daí conferir, né, qual era a solução que tinha maior aderência, o que vocês levaram em consideração? Acho que isso é uma das perguntas que o pessoal sempre me faz, assim, quando eles estão no processo comercial ou de negociação. Tipo, o que a área de suprimentos de uma empresa de um porte como a Rodonaves, ela leva em consideração quando ela vai escolher o fornecedor? Porque ainda existem algumas empresas, infelizmente, que só olham para a variável preço, né? E aí depois você acaba pagando um preço alto por ter escolhido, né, somente por essa variável. Então, quais são os aspectos que vocês levam em consideração no momento de escolher o fornecedor? No caso, a minha participação nesse projeto foi direto nisso, né? Ah, legal. Então, era estudar a parte de infra, parte de tecnologia, conectividade e fazer o bid, né? Convidar as empresas que eu tenho aguardado que enviam, né, suas propostas, querendo participar.
E dali surgiu 5, 6 players. Uhum. E a premissa nossa era o bico chegar no tanque do caminhão. Uhum. Então, abriu o bid, foi dando as oportunidades, a gente abriu o escopo, igual para todos, né? E foi levando para frente. Uhum. Na primeira rodada, acho que 3 já caíram. Uhum. Um deles, como é que fala? Descontinuou a tecnologia deles, sobraram 2. E aí, essa decisão não é tomada por suprimentos, né? Uhum. Aí a gente, usando o termo de conectividade, né? A gente trabalha em sintonia com a nossa TI. Uhum. Então, eles fazem, né, um estudo de rede, de infra, de cloud, como a questão de firewall, se a empresa adere ou não. Uhum. Então, tem uns estudos por trás. Então, que nem eu comentei, né, contigo, não é somente o preço, né? Tem que medir todos os ofensores. E daí que saiu a decisão. Entendi. Então é como se, até para a gente explicar para a audiência, porque isso é uma pergunta que acontece com recorrência. Então a área de vocês, suprimentos, ela reúne todas as variáveis, então internas, o que vocês têm de necessidade, como é que funciona a operação, o que vocês precisam de uma solução, desse fornecedor que vocês vão contratar, e aí vocês fazem um levantamento de mercado, o que se tem no mercado e quais são as propostas de solução. Sim. E aí com isso em mãos, vocês envolvem os outros setores para que eles digam, olha, e ajudem a fazer a decisão ali, ou equalizar, né? Ó, isso Sim. aqui está dentro, essas aqui continuam, essas aqui caem do processo. Entendi. E um fato importante que, respondendo, né, o que tomou a decisão de seguir com a Ionix é porque o produto era nacional e aderente ao pedido do nosso setor. Uhum. Então, Perfeito. houve esse elo das duas TIs conversarem, dúvidas entre os produtos, questão de como é que se diz? Atualização, né, das versões, se batia com o que nós tínhamos, se batia com o que vocês, no caso o Fábio, né, nosso Fábio Fermiano. Então, foi bem ele é excelente. Eu acho que agora seria legal a gente comentar a respeito de uma variável que é o principal desafio, mas também a principal solução, que são as pessoas, né? E aí eu queria que você abordasse como que foi envolver as pessoas, engajá-las para viver esse processo de transição, porque a gente não comentou ainda, mas antes os processos eram todos manuais, né? Então, como que foi envolver as pessoas? Me conta um pouco, assim, né? Acho que conta pra gente como que foi a tua experiência, já que você acompanhou desde o início até a homologação, né, implantação e tudo mais. Como que foi viver essa experiência com todas as pessoas envolvidas? Porque a gente tinha a área de operação, né, mais operacional, o pessoal de TI, o pessoal de gestão e as áreas que seriam diretamente influenciadas com a chegada dessa nova tecnologia. Então, acho que é legal você comentar, assim, como que foi viver esse processo. Quando nós conversamos, né, eu sou antigo na empresa, usava bomba mecânica com rodando ainda. Né? Então, nessa evolução da empresa, nós já pensávamos no futuro. Então, quando foi fazendo os investimentos nos postos, a gente sempre prezou em pôr bombas eletrônicas. G2, não falo memória. Para o público, essas bombas, ela tem um CPU na cabeça dela, o bloco medidor, e a máquina registradora, que seria as rodanas, já é um CPU. E dali que daria conectividade a algum outro software. Nós nem imaginávamos que seria Ionix, né? Então, a nossa equipe de abastecedores já vinham vivenciando isso, a evolução, entendeu? Então, quando chegou nessa fase do bico, reconhecer o cartão, o prolongador, já liberar a frota e abastecer, eles ganharam em torno de 2 minutos, coisa que agiliza com certeza a saída do caminhão. Então, para o nosso público, né, nossos clientes, funciona assim, é igual um ônibus. Se atrasar 7 minutos e conseguir ganhar 2, é 2 minutos que a carga chega para ele antes do previsto. Então, a gente teve essa otimização aí no processo. Legal, legal. E você percebe como, assim, em relação ao treinamento das pessoas, né? Acho que é legal você comentar também, assim, beleza, antes elas estavam habituadas a fazer de um jeito. Agora chega uma nova tecnologia, naturalmente o cérebro humano não gosta muito de mudança, né? Então ele é um pouco resistente, mas depois ele se adapta. Como que foi, assim, vocês viverem esse processo lá, envolvendo tanto a operação quanto as áreas internas que acabam utilizando mais o software mesmo? A equipe de abastecedores foi meio que, né, assim, meio receoso, né?
Sim. Porque, poxa, acho que vai complicar mais. Na verdade, facilitou, Nossa, né? demais. Então, onde eles usavam a calculadora, calcular o preço, tudo certinho. Apesar do nosso RP, né, ele fazer uma auditoria, quando chega essa remessa interna é o que eu falei lá, em um dia chega o movimento do dia inteiro, anterior, né? Hoje não, nasceu, pôs na bomba, a remessa já parte para o nosso RP e ali é feito. Legal, então hoje, antes vocês tinham mais tempo para consolidar, precisavam de mais tempo para consolidar as informações e agora é em tempo real. Sim. Legal. O que eu acho que a gente poderia abordar em relação a isso? Como que os dados impactam nas decisões estratégicas do que você acompanha? Então, esse é um tema que, quando iniciou lá essa contratação com vocês, com a Ionix, né, o Guilherme falou, não, eu quero ter vocês como cliente para ter essa experiência. Quando você cita de dados, teve uma inovação entre esse projeto, tanto para nós quanto para vocês. Né? Qual que era? A base da Ionix veio com 2 opções só de ajuste de preço. Ou entrava na bomba e mudava ali manual, ou entrava lá no software. Foi feito um desenvolvimento que nós criamos uma API, e aí onde volta o Fábio na história e o Ademir. Qualquer nota que é escriturada no nosso RP, o fiscal valida a entrada dela, gera uma remessa e atualiza o preço lá na bomba do posto. Massa. Perdão, do SAAP, servidor, e ali ele replica para as 9 bases da Rodonave. Então já fica um back-office meio que pronto ali. Então eu não entro mais em questão de preço. Você calcular mais isso como eles faziam antes. Isso. Outro fator que a gente criou, uma segunda API, em questão de cadastro de frotas. Então no nosso RP, cada setor são responsáveis por eles. Então eu precisaria pedir para uma pessoa, faz isso, isso e isso. Na verdade, quando ela faz, dá enter, essa API pega, reporta para o SAP, servidor, e replica para as bases. Legal. E o segundo é o produto, né? Perdão, o terceiro é o produto. Mesma lógica, tem uma API. Então, durante o dia, acho que a cada 5 minutos, 10 minutos, não sei como é que está programado lá, é feito esse back-office. Então, quando o frentista pega lá a bomba para abastecer o caminhão já está apto para receber o produto, e a devolutiva da remessa também já baixa tudo. Entendi. Então otimizou não só o processo de abastecimento, mas todas essas áreas apoiadoras, né? No sentido que você falou, poxa, não tem mais que ficar lá calculando. De tempo em tempo ele é programado para fazer essa... O posto ficou conectado com várias áreas. Que legal. Fiscal, contabilidade, financeiro. Que bacana. Almoxerifado. Nossa, isso otimiza muito tempo. Você falou ali da otimização do tempo de abastecimento, mas se a gente fosse elencar o quanto que otimizou de tempo em várias outras áreas, né, que acabavam tendo demanda por conta do que vem ali do posto, acho que a gente conseguiu otimizar algumas horas, hein? E eu queria entender alguns exemplos, assim, de decisões que vocês tomam por conta desse monitoramento em tempo real. Então, que tipo de decisão são impactadas por conta de você ter esse suporte ali das informações em tempo real? Porque eu imagino que antes, quando um diretor, enfim, precisava de uma informação mais ágil, ele tinha esse tempo que alguém precisava reunir as informações para conseguir apresentar. Então, eu queria entender, até para a gente compartilhar com o público também, que é de curiosidade, que tipos de decisões são impactadas quando a gente tem esse monitoramento em tempo real. Um ponto que ajudou muito, até a equipe do almoxerifado, né, é inventariar os postos, né. Então, quem não fala, estou em fechamento aqui, né. Aquela dor de cabeça. Dependendo de um carro lá no sul que bateu, né, está com problema. Então, tendo automação, mitigou esse problema. E essa fase de fechamento, eu acho que foi o crucial. Um grande ganho, assim. Sim. Legal. Eu acho que faz sentido a gente comentar, a gente falou antes sobre a questão de infraestrutura e tudo mais, né? E nem sempre é claro para quem nos acompanha o que seria essa infraestrutura. Então, acho que é legal a gente comentar. Então, normalmente, quando a gente entra numa operação, a gente vem com a solução, e essa solução de automação tem equipamento
tem software, que é o sistema, e serviços envolvidos. E aí a gente, para implantar essa automação, a gente precisa de uma infraestrutura adequada. E muitas vezes nem todas as empresas têm clareza do que seria essa adequação. Então, muitas vezes a gente precisa de um sensor específico para adequar uma bomba, ou a gente vai precisar de uma adequação por conta de um cabo que precisa passar, ou até mesmo uma tomada específica, enfim. Então, toda essa orientação em relação ao que precisa ser feito na infraestrutura para receber a solução ocorre na fase de mapeamento técnico, que a gente costuma fazer ali logo após o fechamento do projeto. Então, por exemplo, fechamos com a Rodonaves o projeto para automatizar todas as unidades. A gente passa essa demanda, então, para o time de projetos, e esse time de projetos ele vai acompanhar o cliente até a implantação, até a homologação. Então, essa fase, depois do fechamento do projeto, é chamada fase de implantação. Nessa fase, a gente faz o mapeamento técnico, que é o que eu acabei de explicar aqui, de entender melhor a infraestrutura, e em paralelo, a gente começa a fazer todas as demandas de software mesmo, então configurações, integrações e etc. Para que depois que tanto a questão de infra e software esteja ok, a gente agende as instalações e comece de fato a instalar os equipamentos, treinar a operação, para daí passar a utilizar a solução. Então, acho que era importante só reforçar e esclarecer isso aqui, porque nem sempre é algo que é claro quando a gente fala de infra, nem sempre é claro para quem está acompanhando ali, nos assistindo. Voltando aqui, eu gostaria que você comentasse para a gente, assim, como que foi esse processo de implantação. Eu queria que você comentasse sobre isso. Por quê? Muitas vezes eu vejo que existem empresas no mercado que elas focam em vender a solução, mas nem sempre existe uma equipe de implantação, uma equipe de pós-venda, de suporte, assistência técnica, todos, digamos, dentro da mesma estrutura da empresa. Muitas vezes não tem esse corpo humano todo ali para dar esse apoio. E eu vejo que esse é um dos principais diferenciais, sabe? Ter um gestor de projeto que acompanha as demandas e que está sempre na intermediação entre a empresa e o cliente. E aí eu queria que tu comentasse a respeito desse processo de implantação e de como foi viver isso tudo, porque eu acho que é um ponto que, normalmente, quem vai decidir por uma automação precisa tomar muito cuidado e entender se existe pessoas depois que você fecha. Porque senão é um projeto que fica ali, né? E assim, às vezes tem pessoas que falam assim, poxa, fechei com a empresa tal e eu não consigo falar com ninguém, não tem uma pessoa que me atende. E aí a gente que faz isso de maneira padrão acha que é óbvio, né? Ter uma pessoa responsável pelo projeto, que é quem vai responder, que é quem vai fazer as intermediações. Mas não é algo comum ou padrão no mercado. Então, acho que é legal você comentar também de como foi para vocês viver esse processo de implantação junto conosco. E eu vejo que um dos principais diferenciais dos clientes que se tornam sucesso, né, case de sucesso, é quando tem um dono do projeto. Então, assim, você era a pessoa que tudo relacionado a esse projeto a gente podia fazer as comunicações com você e você fazia as intermediações lá dentro. Eu vejo que isso faz toda a diferença. Amarra com o tema da bomba eletrônica, da mudança da mecânica para atual, para digital, né? Quando foi feitas essas alterações, nós já prevíamos, né, parte de automação. Então, do SAMP da bomba que fica aqui embaixo, nós já deixamos 2 tubulações de 1 polegada interligado com a casa de controle. Então, quando fez o mapeamento técnico, eu participei junto com o Pablo, com o Arthur. Então, as 9 bases foi bem sucedida nesse ponto. Somente uma que era antiga, que foi passar deu um pouquinho mais trabalho. Precisou um pouco de esforço. Então, assim, foi feito esse estudo também antes da infra, para a gente poder orçar, para não ter, a gente chama de desvio de projeto, né? E ficar no limbo ali, né? Quando que eu vou arrumar isso? E atrasa todo o processo. Sim. Então, feito isso, validou a infra, aí fomos para a parte de instalação dos periféricos, que é o que você citou, falando na prática. É interligado uns cabos PP na cabeça da bomba, o desarme da válvula, é interligado com o APE e o CMT. Um controla a conversão da bomba, que é um termo que a gente usava na prática, assim, a CPU fala russo,
A máquina fala inglês. O intérprete seria o CMT e o APE. Então ali eles se comunicam com a decisão que vem lá do nosso cloud, do nosso RP. Fica naquele fluxo que eu já expliquei. Fica o back-office pronto e ele interliga. Feito isso, tá tudo certo, aí a gente vai para a parte de lógica, que aí entra o software, a rede de internet, que é sair os dados do posto para o nosso servidor. E assim, imagina 9 xícaras aqui interligando. Então, aí, feito, beleza? O Fábio homologou na matriz e ali a gente fez o espelhamento para as outras 8. Legal. E aí, terminou a última, ficou 100% interagindo. Que bacana. Não sei se foi... Não, é perfeito, isso claro, mesmo. na Eu acho que a gente tem a oportunidade aqui de compartilhar, né, com quem nos acompanha em relação ao que acontece depois que fecha, né? Porque às vezes eu vejo que é uma dúvida dos clientes, assim, mas tá, depois que eu fechar aqui eu tô falando com vocês, mas depois como que funciona? Então a gente tem também falado mais sobre isso, de todas as pessoas e especialistas que são envolvidos, para que a gente tenha então a automação homologada. Então, por exemplo, você comentou de toda essa etapa de implantação, que ocorre ali as duas principais frentes, né? Infra e a parte de software. Aí depois que está ok, agendou a instalação, instalou, aí vem a parte da homologação, né? Então ali acompanha por X tempo, beleza, tá ok, você assina que tá ok. A partir desse momento, essa conta, Rodonaves, passa a ser acompanhada por um executivo de contas. Então, acho que eu gosto de trazer, assim, agora eu tenho falado mais sobre isso, para que fique claro, assim, que um dos diferenciais da Ionix é ter pessoas para servir o cliente, mas que não é um padrão do mercado. Então, acho que é importante a gente, né, entender que a gente é uma empresa de tecnologia, a gente valida e está sempre antenado nas inovações, inteligência artificial e tudo mais, mas a gente não pode perder essa essência que é pessoas. Eu preciso entender, enquanto empresa, que eu tenho uma outra pessoa lá que está precisando de apoio, auxílio, enfim, e eu, enquanto pessoa, preciso fazer essa mediação. Então, acho que isso é bem importante só reforçar. E aí, a gente pode agora falar a respeito dos processos, que eu acho que também, nesse processo todo que vocês viveram do projeto, ocorreram melhorias, vocês conseguiram otimizar como era feito, porque quando eu brinco que assim, a tecnologia, ela vai refletir o processo, basicamente. Então, olha, como que você faz hoje? Ah, beleza, assim. Então, isso aqui vai refletir na tecnologia desse jeito. Faz sentido? Ah, faz, não faz, enfim, aí entram os desenvolvimentos ou customização e por aí vai. E esse também acho que é um ponto de diferencial pelo fato de, além dos produtos serem fabricados nacional, como você comentou, dentro da Ionix, é uma fabricação própria, a gente também desenvolve o software. Então, quando precisa de algum tipo de ajuste ou melhoria, a gente tem essa autonomia. Aí, claro, faz o levantamento do que isso vai exigir de esforço, de tempo, de energia, de investimento, mas existe essa possibilidade, né, de ajustar e deixar aderente com o que o cliente precisa. E um ponto que eu acho que a gente poderia trazer agora é em relação a como que a gente... como que foi para vocês viverem essa revisão de processos durante a implementação? Talvez, assim, os principais pontos que você percebeu. Isso aqui ajustou por conta desse processo que a gente viveu junto. Um processo que surgiu lá, né, após a implantação, foi a conversão dos aplicativos para serviços. Né? Então, assim, quando a gente do setor ali de projetos entrega para a área cliente, né, a financiadora desse projeto, ela passa a tocar dali para frente. Então a gente chama de entrega, né? Aí envolve já outros players ali internos, né? É a área de sustentação, é a questão da segurança, essa vai até o fim, segurança da informação. Então a pessoa sentiu, não está subindo aqui, né? Pô, o serviço lá dentro, algum gap aconteceu e beleza. O que nós fizemos? Aí a gente converteu esses aplicativos para serviço e eles são monitorados ali 24 horas, né? Então, deu algum problema, a equipe já interna da Rodonaves atua e estabiliza o processo. Nesse ponto foi envolvido o Fábio, ele foi feito isso. E na questão de atualizações, né, de software, isso aí é ad eterno, né?
Ah, sim, Então sempre vai ter uma paradinha aqui, outra ali, mas tudo programado e bem coordenado, né? Então esse processo ele é crucial para atividades das outras áreas ali fluírem, né? Entendi. Então você entende que um dos principais processos foi, em algum momento, poder contar também com essa área de apoio ali na Ionix para atualizar o que fosse necessário, para ajustar algum detalhe apoio e no seguir. suporte de sustentação, né? Entendi. Legal. E em termos de outros processos, talvez almoxarifado, o próprio abastecimento ali posto, eu vejo que um dos principais objetivos de qualquer empresa quando decide contratar automação eu quero controlar o combustível da entrada até a saída. E eu vejo que isso foi um ponto também que vocês conseguiram implementar lá. Então, por exemplo, as baixas, hoje elas acontecem de maneira automática. Sim. Perfeito. E aí, a gente estima o quê? De 36 horas, da meia-noite até as 8 da manhã do outro dia, reduziu para 5, 10 minutos. Nossa! Você pode me pagar um churrasco, inclusive, eu acho. Olha! Então, assim, citando o processo já da gestão de frotas, tá? Eles fazem a consistência de média. Então, o que dá inconsistência, ele separa e esse não baixa. Então, hoje, como funciona? Pingou o abastecimento lá, tá tudo certinho, já atualiza. E esses que dão o gap, vai ficando numa segunda tabela. Entendi. Para ser validado num segundo momento, entender o porquê que ele ficou ali. Analisar porque deu aquele gap. Aí corrige e segue o fluxo. Isso daí tem mais um ganho, que é você só vai, de fato, considerar o dado que ele foi validado. Sim. Porque identificou que tem alguma inconsistência. Legal. E quando a gente fala de pessoas, cultura, liderança, eu queria te ouvir em relação a como que foi feito, assim, qual foi a estratégia que vocês usaram para fazer com que o time abraçasse essa causa, porque eu acho, assim, é um case pra gente, a Rodonaves, e a gente admira, assim, porque vocês decidiram, vamos automatizar, então vamos automatizar tudo, todas as unidades, para não ter diferença entre uma e outra. Então, como que foi, assim, viver esse processo de engajar as pessoas, unidades diferentes, para que todo mundo estivesse com o mesmo olhar, né, para o mesmo objetivo? Saber de onde a gente queria sair, né, onde estávamos saindo, para onde irmos. Sabendo o caminho ali, ia tendo os desvios. Volta pra cá, volta pro trilho. Então, houve muita, como é que fala, né? Experiência, gestão de conflitos. Um cede aqui, outro cede ali. E vamos, né, Anguera, vamos. A rota é aqui. Assim, bicudo, mas vamos, né? E isso envolve a equipe de vocês junto. Foi uma equipe de trabalho muito boa. Um aperta aqui, cede ali e conseguimos concluir com sucesso, né? Sim. Então vejo que do que tu trouxe, assim, então quando a gente tem clareza do ponto A, que é a nossa situação atual, né? Você deixa claro, poxa, a gente está fazendo isso desse jeito, manual, está gerando todo esse retrabalho aqui, e a gente vai viver um processo onde o ponto A, o B, que é o alvo, a gente vai, poxa, otimizar isso, a gente vai ter isso aqui automatizado, enfim. Aí qual que é o caminho? Eu acho que as pessoas elas passam a sonhar junto, né? Poxa, vamos passar pelo trilho aqui, vamos suportar a jornada e a trilha dos desafios que a gente vai enfrentar junto, porque o cenário desejado é aquele lá. Tem um processo da Ionix, que a gente, pelo menos eu, né, travei muito lá, eu acho que foi o Asana. Então, vocês tinham planejamento com datas, faseamentos, tudo, só que às vezes por conta dos desafios do dia a dia. Não, o cabo lá rompeu de internet. É para amanhã, ó, não vai dar, o fornecedor vem a semana que vem. Aí atrasa aquela tarefa que estava prevista. Entendi. Aí eu brinco que o Arthur é meu terapeuta, porque eram dois canais, né? Ele comigo e eu com ele. Sim. Então, para fluir os negócios, tinha que ser sempre esses dois falando. Sim. Qualquer um que ligasse para o outro, ó, canal é esses dois. Perfeito. É um elo. Porque você fica sabendo tudo que acontece, lógico, facilita, se planeja, já tem a resposta que alguém da sua equipe precisa, já dá na hora, não preciso ficar, né, com toque lá, telefone sem fio. Imagina, dá muito ruído, né? Então, o Asana, eu acho que foi uma deve ter Daniel.
Foi como? De atraso nas anos. Ah, sim, deixa eu só contextualizar. Então, o Arthur, que ele está se referindo, o Arthur Berto, ele hoje é líder de back-office na Ionix. Na época, ele estava como gerente de projetos da Rodonaves. E o Daniel é o ponto focal no cliente, no caso, na Rodonaves. E aí, o que ele está comentando aqui é até o que nós falamos antes, né? Do quanto é importante ter um ponto focal de cada lado e esses dois estarem acompanhando todo o processo, porque daí toda a intermediação que precisava acontecer do lado da Ionix, o Arthur fazia as intermediações. O que precisava do lado da Rodonaves, o Daniel fazia as intermediações. E como os dois estavam à frente dos projetos, aí eles se ajudavam entre eles, né? Porque todo projeto dá um tipo de estresse, cansaço, enfim, porque vocês estão vivendo juntos uma gestão de mudança. Então, toda mudança vai gerar algum tipo de desconforto aqui, vai precisar fazer algum tipo de alinhamento ali, ajuste, enfim, mas se todos estão conectados com o objetivo final, né, o alvo, vai dar tudo certo no final. Sim, um exemplo, o Fábio precisava de um acesso, acionava o Arthur ou eu direto, tinha essa liberdade. Eu interno já acionava o escritório de projetos que ali demandava com a TI. Então ficava meio que no limbo, né? Já era meio. Sim, tinha clareza. E porque tem clareza do ponto focal. Indo pro foco, né? Ficavam conectados. Exato, exato. E um outro ponto que ele mencionou aqui, o Asana é uma das ferramentas que a gente utiliza lá para a gestão de projetos. Então, imagina que durante todo o processo ali, tem os checklists de cada etapa, o que tem que acontecer dentro de cada etapa, tem as datas previstas para isso, para quê? Para que o cronograma seja cumprido. Porque o cliente vem com um cronograma muitas vezes desafiador, né? Então, assim, eu quero isso aqui implementado em tal data, beleza. Aí a gente faz todo um estudo do que precisa ser feito antes. Por isso tem as datas ali previstas, né? E muitas vezes acontece os desafios no meio do caminho, como ele mencionou aqui, e aí vai precisar prorrogar, dar um ajuste ou outro ali. E essa ferramenta, a gente coloca ali as principais pessoas envolvidas no projeto, e a cada nova atualização você recebe um e-mail com uma atualização. Então, ajuda bastante a gente conseguir ter todos os envolvidos terem a visão do que está acontecendo naquele projeto que está em andamento. Ele conecta pessoas, processos e a tecnologia. Perfeito. É o segredo de fazer bem feito no início. E é um meio de documentar também, né? Porque fica tudo registrado ali, todo histórico. Os envolvidos podem mencionar um ao outro, um comentário, colocar uma atividade, enfim, então é algo que ajuda bastante. Um desvio de projeto que ocorreu, né? Fica até de lição aprendida para os próximos. Perdão, relei aqui. Nós monitoramos uma filial nossa. Tem internet? Tem. Então manda um ok aí, beleza? Beleza. Quando foi implantado, descobrimos que até certa parte era cabeada. E dessa parte até o posto era por radiofrequência. Então estava dando problema ali na transmissão de dados. Então, como já tinha projetado ali uma melhoria naquela região da filial, foi passado fibra em toda ali e tal, até chegar na suíte no posto. E dali ele recebeu esse sinal. Então, teve desvios de projetos, que é onde eu cito, né? Aí não tem como fazer. Né? Que são particularidades da... O gás não acaba, você não faz um bolo. Né? É verdade, Tem algumas pessoas que falam assim, poxa, se você soubesse que ele ia acabar, você não ia fazer, né? Mas normalmente acontece quando você está no meio... cozinhar alguma coisa, aí você precisa resolver e ajustar. Mas eu sempre, até hoje de manhã a gente estava falando numa outra reunião sobre isso, né? Eu acho que o que determina sobre uma pessoa, uma empresa, enfim, quando algo difícil, desafiador, ou até um erro acontece, é como você lida. Tá, beleza, aconteceu o desvio ali, tá, Rodonaves, o que nós vamos fazer? Bom, Daniel, o que você vai me ajudar aí? Vamos fazer isso, vamos fazer... Beleza, então a gente reajusta a rota aqui e assume outra frente ali pra gente ir compensando e mira na Anhanguera, que é o nosso objetivo. Beleza. Em relação ao papel da liderança para essa cultura de inovação, assim, eu queria entender um pouco como que é essa cultura de inovação na Rodonaves, porque até em outros clientes que a gente atende, quando a gente menciona, né, que vocês são clientes, eles comentam, nossa, que legal, a gente se espelha muito, a gente se inspira bastante, de vez em quando a gente até troca alguma figurinha lá com alguns setores para aprender com eles. Então, eu queria que tu comentasse a respeito dessa cultura de inovação que vocês já têm, né? A gente estuda o que nós temos. O que nós temos, às vezes, já é bem avançado. Então, fica sempre um passo à frente, né?
Teve projetos lá que a gente precisou pegar um recurso do mercado, não tinha, porque a Rodonaves tinha um recurso que era avançado e houve pouca venda no mercado. Aí teve, né, que... E na questão da automação, isso que nem eu citei, né, na troca das bombas nós já prevíamos isso. Então, assim, a evolução da tecnologia foi uma decisão no início do projeto. Tem que ter uma API no nosso RP. Qual foi o estudo que indicou? Se eu chamasse uma equipe de dev para estudar o RP, para desenvolver isso, ficaria muito oneroso no projeto. O que nós estudamos? Qual é o canal hoje que entra essa informação? A gente decidiu ali o SAF servidor disparar TXT para ele, não usar uma API um com o outro. Nisso veio o Ademir, o Fábio, participou desse desenvolvimento. Só nesse gap aqui, ó, nessa diferença aqui, economizamos bastante. Então, assim, o diferencial é o que eu tenho hoje e como que eu posso pôr uma tecnologia em cima. Esse olhar... Eu sonho alto e onera e acaba não tendo um payback, fica muito longo e se inviabiliza o negócio. O que eu percebo das conexões que a gente tem e trocas é uma postura de o que eu consigo fazer com os recursos que eu já tenho, mas toda vez que eu vou dar um passo para investir em algo, eu preciso já pensar de uma maneira preventiva. Então, por exemplo, quando vocês vão tem visão de colocar uma automação, vai fazer troca da bomba, já escolher e já pensar nessa estrutura para receber uma automação, ou para que seja mais aderente, enfim. O que eu vejo das trocas que a gente tem é que é uma empresa que a equipe de gestão, estratégico, enfim, ela está observando o futuro, visando otimizar o que tem de recurso aqui, para que não tenha daqui a pouco investimentos repetidos, né? Ou tem que um retrabalho, viver aquela experiência toda de novo, enfim. Querendo ou não, você já faz um faseamento, né? Isso. Vamos renovar os equipamentos? Vamos. Já põe estão mais avançados. Então a estrutura foi, bem dizer, ficando pronta. Quando veio a questão de infra e lógica e hardware, essa fase que eu já não gasto mais com ela. Perfeito, já está preparado. Já uma viabilidade no projeto. Show. Da onde parte os dados, o emissor, que é o SAF, indo para o RP da empresa, ou nossa, ou de outros, já é outro caminho. E ver como esse RP recebe essa informação, o que tem full dele, né? Não inventar fazer algo muito tecnológico que onere para o projeto. Uma lição que a gente pode compartilhar é o custo hora de um dev, né? São muito concorridos, né? Então, fazer esse estudo primeiro do que eu tenho, do que é possível, eu acho que é o segredo do negócio. É um planejamento, né? Acho que vocês agem de uma maneira mais organizada e planejada. E aí, ainda que tenham os desafios ao longo do processo em si, porque é como a vida é, né? A vida real é assim, né? Você tá com tal coisa planejada e surgem os imprevistos. Mas uma vez que você tá planejado, você lida melhor com aquilo, né? Mas uma prática assim que a gente vem, né? Quero não lê o manual do brinquedo, né? Pois é. Beleza, eles lêem uma coisa simples, está lá, que você não precisa gastar. Exatamente, né? Exatamente. E eu queria que tu compartilhasse a tua visão, assim, com base nessa experiência vivida, né, de implantar todas essas unidades, aí acompanhar todo esse processo com a gente. Para as empresas que estão visando esse processo de escolher uma empresa, viver o processo de automatizar, o que você daria, assim, de sugestões, de dicas e do porquê que seria interessante automatizar? Sabe, acho que é o primeiro ponto. Por que elas deveriam automatizar? Porque vocês, hoje, não se imaginam mais sem automação. Vai de cada empresa, né? A gente precisa tomar uma decisão rápida e fazer os processos. E envolve os 3 temas ali, né? Os 3 pilares. Então, a pessoa treinada a utilizar o recurso que está embarcado, que vai junto com o processo. Então, um exemplo, se eu precisar saber se esse carro está ativo ou não, eu não vou ligar para 15 para saber. O bico ali, ó, tá bloqueado o seu veículo. Liga para o seu superior para resolver no sistema. Fechamentos.
Você vai indo, você se habitua. Leva 5 dias. Não, ó, virou meia-noite, você pode fechar. Sim. Né? Só se teve algum carro com alguma inconsistência. Então, espera a pessoa, o setor B vir e finalizar. Que libera os 5, 6 setores envolvidos. Assim, implantar, fazer um POC. Aí eu quero ter, tem que ter cabeça de construtor. Isso eu sempre usei. Tem aqueles que querem pronto e eu quero pronto. Quero isso aqui pronto. E tem o de construtor, que eu acho que foi a linha que a equipe das empresas seguiram. Sim, a mentalidade. Eu quero ver um pires, depois eu quero ver o copo, depois eu me preocupo com o café. Então, o que nós fizemos? Fizemos o piloto no servidor cloud da empresa, conversando com o posto matriz. É um termo que usaram, né? Está debaixo do nosso nariz. Aí o Fábio fica fazendo descer e subir escada. Porque é tudo próximo, né? Mas leva um tempo. Espelhou ali, a gente já tem lista de material, que é a ligação do API, com a bomba, CMT, tudo. Normalmente não foge disso. O que estende é o quê? Às vezes uma bomba é com 5 ou até com 10, então já facilita para os outros 8, entendeu? E agiliza. Que você cria um modelo, né? O que você está dizendo. Um projeto dentro do projetão, né? Vou escolher uma unidade para começar e a partir dessa unidade, quando todos os pontos ali estiverem validados, eu replico. Esse é o segredo. Então, assim, ajudou para a questão de custos, né? Para compra de materiais. Você já consegue prever quanto que vai gastar em cada uma. Tempo do profissional de vocês, no caso. Eu participei de quase todas. E coisa de um dia, estando tudo organizadinho, beleza. O recorde foi com o Wagner, prestador homologado de vocês aqui de Ribeirão. Eles são referência. Sim. Nós descemos lá para São Paulo, fizemos 2 no mesmo dia. Parabéns, Wagner! Não, eles são agentes técnicos referência. Foi passar os cabos, tal, plugar, conectar, baixou o software, deixou configurado, aí a sua equipe de remota entrou para finalizar. Né? Bacana. Então, o segredo é dosar o time, né? Ver o que é prioridade. Primeiro vamos fazer um pedacinho. E como você falou, quando a gente organiza por fases, a próxima fase, ela já tende a ser mais ágil, todo o processo ali, porque na anterior já ficou validado, já está ok. Então você só... de fenda, na outra você um detalhe. Você já leva as 2 chaves na terceira. São erros que não se repetem, né? Só se fugir da curva mesmo. Sim. Bom, infelizmente a gente já está tendo que finalizar o nosso bate-papo aqui. A gente poderia ficar o dia inteiro aqui conversando, né? Mas eu gostaria que você deixasse uma mensagem, talvez uma palavra, enfim, resumindo esse processo e na tua experiência de empresa desse tempo todo, assim, talvez em uma frase, ou talvez uma palavra, enfim, o que você acha que foi um divisor de águas quando vocês começaram a embarcar tecnologias? Eu não digo nem só da automação, né? Tecnologia no geral. Posso compartilhar algo que aconteceu comigo, né? A gente acredita no projeto e levar ele até o fim, né? Então, assim, eu me senti responsável pelo valor do projeto e pela implantação, pela complexidade e por ter muitas informações da empresa concentrada comigo. Então houve convites, eu recusei, fui fiel até o fim e assim, quem for assumir um projeto dessa magnitude tem que levar até o fim, não pode pular fora do meio do barco. Então assim, profissionalismo, né? Tem gente que tem umas metas ali, as carreiras, né? Mas quando você projeta isso, quer ver acontecer, levar até o fim. Desde quando vocês abriram esse projeto internamente para começar a levantar as necessidades, escutar, escolher as empresas do mercado, enfim, até a implantação? Eu cito mais desde quando assinou com vocês até a assinatura do termo. Entendi. Acho que foi em torno de 2 anos. E a gente implantou quantas unidades no total? 9. E espalhada, né? Contagem, Uberlândia, Ribeirão, que foi a matriz a primeira, Americana, 2 em São Paulo, 1 em Maringá
uma em Itajaí e a última que nasceu, né? Perdão, uma em Porto Alegre e a última em Itajaí, que é perto de vocês. Né? Legal. Bom, eu acho que... alguns quilômetros. E tem esse detalhe, que daí, além de ele estar à frente ali contribuindo com o projeto, ele visitava as unidades ainda, né? Tem isso, Sim. que foi um trabalho muito, assim, o pessoal admira bastante, assim, é muito grato a tua pessoa lá, porque faz diferença quando a gente tem alguém comprometido e engajado, né, lá no lado do cliente. Bom, eu quero agradecer a nossa parceria, a tua disponibilidade de estar aqui com a gente conversando hoje e que essa parceria seja aí, se perdure por muitos e muitos anos e conte com a gente aí para novos projetos. Eu queria fazer um agradecimento ao meu gestor atual, né, que confiou, deu carta branca para seguir, muito alinhado nos pensamentos, que bacana. No poder de decisão que a empresa dá, né, e agradecer ao pessoal da Ionix também, reforçar o que eu escrevi no case, agradecer ao Guilherme por ter aceitado esse desafio. Pra gente foi um desafio também e hoje a gente se orgulha muito, porque vocês são uma empresa referência em transporte, né? E a gente vem também hoje tendo a possibilidade aí de conseguir alcançar ainda outras empresas nesse segmento, muito do que a gente viveu juntos. Então, esse é um dos diferenciais da Ionix também, para abraçar outros segmentos, se aliar a quem é referência também. Então, muito obrigada aí pela parceria.